Boa tarde. A nossa aula Geografia, o sujeito e seu lugar no mundo. Então, para falarmos de o sujeito e seu lugar no mundo, nós temos aí o PET, segunda semana, a página 71. Então vamos lá? Ó, ele quer de você aqui, ó, o modo de vida das crianças em diferentes lugares. Nós já falamos disso, né? A verdade, nós estamos falando isso desde o início do ano, né? Como você vive nos diferentes lugares que você visita, como é o seu comportamento, né? Muda o lugar, muda o comportamento, muda as atitudes, né? Eu falei outro dia, o lugar que você frequenta, por exemplo, a escola, o seu comportamento na escola é diferente do seu comportamento no parque. O seu comportamento na igreja é diferente do seu comportamento em casa, né? Em casa você tem muito mais liberdade. No parque, então, nem se diz, né? Você corre, você pula, você grita. E aí só me fala, aqui é lugar para isso, né? Então, cada lugar, um comportamento, até uma vestimenta. Você vai para o parque com uma roupa que te dá mobilidade para pular, para correr, né? Enquanto você vai para a igreja com uma roupa que não é tão assim. Por quê? Porque você não vai correr, você não vai pular, né? Mesmo que você vá para a escola dominical, mesmo que você vá para a catequese, não importa o seu estudo bíblico, a sua roupa ainda assim é diferente. Ah, não, hoje no estudo é uma aula de recreação. Já avisa antes. E você vai vestido apropriado para essa recreação. Então, para cada lugar, um comportamento e até uma vestimenta, né? Então, nós temos aqui, descrever características observadas de seus lugares de vivência, moradia, escola e etc. E identificar semelhanças e diferença entre esses lugares. Então, nós temos aqui, ó, tipos de moradia, vai falar hoje. Tipos de moradia. Como é essa casa? É uma casa de alvenaria? É uma casa de pedra? De palha? De barro? Né? As pessoas falam pau a pique. Pau a pique é quando é pau, toda traçada em pau e vem com barro, né? E fazem uma barrela e passa. É uma oca? É uma palafita? Essas casas da Amazônia, né? Pará, Amazônia, que é em lugares onde tem muita água. Falamos disso. Onde a sua casa precisa ter um tablado que vai levantando de acordo com a enchente. Ah, professor, eu já morei lá. Eu não sei de onde você veio, de onde você morava. Tem pessoas que já morou na Amazonas. Aqui em Minas, aqui em Uberlândia especialmente, tem muita gente que veio do Pará. Muita gente. E lá tem muita água. E algumas pessoas são ribeirinhas, né? E eles moram em casa assim. Ah, é estranho? Não. Muito natural, muito normal para eles. Estranho para nós. Estão acostumados nessa seca doida, né? Que, não, graças a Deus, a gente não tem enchente. Tem escassez de água e não excesso, né? Temos aqui, ó. Querida criança, nesta semana você vai identificar semelhanças e diferenças nos mais diversos tipos de moradia. Aí tem, as moradias são construídas pelo homem para se abrigar do frio, do sol, da chuva e do vento. Elas são construídas de acordo com as condições de vida de seus moradores. Claro, a pessoa é rica, tem muito dinheiro, ela faz uma senhora numa casa. É uma mansão, né, a gente diria. A pessoa tem uma situação razoável, ela constrói uma casa razoável. A pessoa é pobre, ela constrói uma casa mais de acordo com a sua situação financeira. Às vezes ela nem constrói, às vezes ela aluga. Às vezes ela financia e ela compra aquela que está dentro das condições de pagamento. Isso é real. Isso é assim que funciona.
No Brasil, as pessoas têm muita necessidade de moradia. O resto do mundo, as pessoas não fazem tanta casa assim. As pessoas usam as casas que o governo disponibiliza. Alguns países, o governo dá essa casa para a pessoa morar. Não é dela. E ela mora nessa casa. Ah, é bom isso? Não, não é bom. Porque mora todo mundo igual. Você não tem essa liberdade de fazer sua casa. Você mora naquela casa. Outros países têm muitas casas que você aluga por um sistema financeiro que é do governo ou é de algum convênio de seguro de vida, e você aluga por um preço acessível. As pessoas não sentem tanta necessidade de comprar uma casa porque o aluguel não é tão caro. Dá para a pessoa pagar. Então, para que ela vai comprar uma casa? Se ela mora ali, a hora que ela quiser trocar de casa, ela simplesmente troca. Ela não fica responsável pela manutenção daquela casa. Então, as pessoas, às vezes, acham melhor não comprar casa. Tinha um senhor, que é assim bem conhecido, era artista, ele disse um dia numa reportagem, eu nunca esqueci, que ele não comprava uma casa porque ele gostava de mudar. Ele não comprava porque ele gostava de mudar. Então ele não ia ficar morando só naquela casa, só naquele lugar. Não, ele gostava de mudar, então ele não ia ter uma casa. Tem gente que é assim. Não, acha que não compensa o preço que paga numa casa, a manutenção que você precisa ter para aquela casa e ser obrigada a morar só naquele lugar. A pessoa quer mudar, cada um, né? As pessoas têm liberdade para isso. Por isso que é bom um país livre, tá? Então nós temos aqui, para saber mais também tem aí o vídeo, né, que eu vou colocar para vocês. Às vezes eu falo, vou colocar o vídeo e eu esqueço, tá? Eu coloco, né, que seja no outro dia, né? Eu tô devendo o vídeo de ontem, eu vou colocar para vocês. Pinte a moradia que mais parece com a sua atividade. Qual é a casa que você mora? Como é? Então vamos aí na página 72, tem aí, ó, 4 tipos de moradia. Nós temos 2 casas aí, na verdade 3, né? São casas que assemelham as casas brasileiras, né, na nossa região, principalmente Minas. Então temos aí 3 tipos de casa. Qual delas parece com a sua? E temos um prédio de apartamentos. Você mora num prédio de apartamentos? Ah, o meu prédio não é assim. Não, ele não quer que o seu prédio tenha essa aparência, mas é apartamento? É apartamento. Então marca, pinta o prédio de apartamento. Ah, eu moro em casa. Qual que mais parece com a sua casa? Tem 2 janelas na frente? Não tem 2 janelas do lado? Então, marque aí. Tá? Ah, eu moro numa casa que é assim, professora, é um sobrado. Tem a parte de baixo, tem a parte de cima. Então, a gente sobe, os quartos é lá em cima. Então, pinta essa, tá? Tá assim pra você. Questão de número 2. Para construir as moradias, vários materiais são usados como areia, cimento, tijolos, madeira, telhas, ferragem. A ferragem é aqueles ferros que coloca na estrutura quando você está fazendo o alicerce da casa. Ah, precisa disso? Precisa. Pensa lá na história dos 3 porquinhos lá que construiu as casas. Uma casa, para ser segura, ela precisa ter um alicerce reforçado para não cair. Aí dá um vento, né? A casa não tem alicerce e ela cai. E aí você tá lá no tempo com as suas coisas tudo tomando chuva, né? No Brasil, antigamente não tinha ventos fortes. Então as pessoas faziam casa de qualquer jeito. Hoje as pessoas estão pensando nisso. Porque vem cada onda de vento cada vez mais forte pela destruição da natureza, né? Vê no sul do país, quantos vendavais a tantos quilômetros por hora que derruba telhados, joga parte de estrutura do telhado das casas no chão, de posto de gasolina. Por quê? Porque só põe lá em cima. Hoje em dia as pessoas já estão prendendo, amarrando, parafusando de maneira mais forte. Por quê? Porque sabe que isso vai cada vez ser mais comum. No resto do mundo tem.
os vendavais, os tsunamis, tanto que eles têm abrigos, né? Os tsunamis não, é os taifu, né, que fala taifu. Os taifus da vida, né, que é esses vendavais fortes que acaba derrubando casa, tá? E não é da agora não, tá? Sempre teve, mostra no jornal, mostra tudo. Etc. Quando ele fala etc, ele está falando de outra coisa que não está aqui. Por exemplo, ele pôs areia, cimento, tijolo, madeira, ferragem. O que está faltando? Está faltando areia? Não. Está faltando cimento, tijolo, madeira, parafuso, prego. Tudo isso precisa, né? Pinte somente os materiais que podem ser usados na construção de moradia. Aí tem aqui um serrote. Tem até um trava-língua do serrote, né? Do vai e vem. Outra hora eu conto essa historinha. Então nós temos aqui um serrote. O serrote usa na construção? Não, não usa. Olha, presta atenção. Quando eu vou fazer uma casa, eu preciso de madeira. A madeira nem sempre vem do tamanho que eu preciso. Às vezes ela vem menor. E eu preciso o quê? Cortar o excesso. Nada melhor para cortar uma madeira do que uma serra, né? Às vezes tem a serra, né? Tem gente que é mais chique. Vai lá na serra, mas as pessoas usam o serrote, que é o manual, tá? Para pequena quantidade. Vai cortar muita madeira, pega uma serra. Mas vai cortar pouca madeira, usa o serrote, tá? Então, serrote você pinta? Sim, você pinta. Serrote deve ser pintado, por quê? Porque o serrote é usado na construção, tá? Tijolo. Tijolo você usa na construção? Usa, né? Todo tipo de tijolo. Esse aqui a gente usa mais no alicerce, né? Na base, no acabamento, em cima, para dar reforço, para colocar o telhado, tá? Tem gente que constrói a casa toda de tijolinho. Ó, chique, né? Mas tem gente que constrói, tá? Mamadeira. Eu usando mamadeira na construção. Não uso. Nem se a mãe levar o filho para lá, ele vai usar mamadeira para alimentar o bebê e não para construir, né? Ninguém usa mamadeira na construção, tá? Telha. Usa telha na construção? Usa muita telha, né? Vai depender do tamanho da casa, mas normalmente usa bastante telha. Eu uso lua? Nem para clarear, porque eu não vou fazer construção à noite, né? Construção é feita durante o dia. Então eu não uso lua na construção. Eu uso botão? Não, não uso. Botão eu uso na blusa, na camisa, no casaco, né? Na saia, na bermuda, mas eu não uso na construção. Eu uso madeira? Uso. Dependendo da construção, eu vou usar bastante madeira, né? Nem que seja para fazer andaime, né? Que é aquela plataforma que a pessoa sobe para colocar os tijolos de cima, tá? Eu uso peão. Não, eu uso peão, né? Que a gente fala que é o servente, né? Peão de obra, né? Às vezes eu uso essa expressão que é mais vulgar, assim, que é o servente, aquele que serve, né? E ele ajuda na construção, ele é um ajudante. Mas esse peão aqui de brinquedo, não, eu não uso. Mesmo ele sendo de madeira, eu não vou usar, tá? Isso é um brinquedo para brincadeira de criança. Eu uso panela? Não, eu não uso. Eu uso livro? Também não uso. Eu uso peteca? De jeito nenhum. Eu uso Votopan? Não, não uso, porque Votopan é uma empresa que faz massa de pão, tá? Votopan, massa de pão. Antes era farinha de trigo, você comprava farinha de trigo, agora já vem a massa pronta. Tipo massa de bolo, que você só acrescenta leite, água, ou leite e ovos. É só isso, essa massa aqui, ó, Votopan, é massa de farinha de trigo para fazer pão, já vem a massa pronta. Vende farinha de trigo também vende, mas o Votopan já é a massa do pão. As grandes panificadoras não tem mais um padeiro que fica lá fazendo a massa do pão. Não, ele só faz a mistura da massa do pão.
tá? Ah, eu achei que isso aqui era um saco de cimento. Não é o saco de cimento, não é Votopan, é Votorantim. Eu até anotei ali, ó, Votorantim é cimentos, Votopan é pão, tá? Prego, eu uso prego? Uso. Eu uso parafuso, também uso, mas isso aqui é um prego, tá vendo que ele não tem aquela voltinha assim que é para dar rosca? Então não, então esse aqui é um prego, aqui a cabecinha dele mais abertinha, aqui a cabeça não tem aquela marquinha lá para você pôr a chave de fenda, e embaixo aqui, ó, ele tem a pontinha que é para facilitar a entrada na madeira. Então tá. Agora aqui, ó, o cimento com a pá, eu uso? Uso. Então o que você vai pintar aqui? Você vai pintar o serrote, o tijolo, a telha, a madeira, o prego e a massa de cimento que tá aí no chão, com a pá e tudo, tá? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 são as peças que você vai usar. Vamos para a página 73? Na 73 está assim: agora escreva os nomes desses materiais que você pintou. Eu até comecei a responder aqui, mas você vai colocar o que você pintou. Você pintou serrote, você pintou tijolo, você pintou telha, você pintou madeira, prego e massa de cimento. Massa de cimento, tá? Pede ajuda aí, por favor, tá? Para você fazer. Pergunte aos seus familiares quais materiais foram usados na construção de sua moradia. Desenhe 3 desses materiais e escreva o nome deles. Difícil ainda, né? Além de desenhar, ainda tem que escrever, né? O governo faz isso aqui achando que já está alfabetizado. Ele sabe que não está, né? Os especialistas sabem que não está, mas quer ignorar, né, a realidade da sala de aula. Então, você vai aqui desenhar. O que usou lá? Usou cimento? Desenha aqui o cimento. Pode até fazer num saco, né? Tipo aquele, mas você não escreve Votopan, você escreve Votorantim, tá? Eles pôs aqui lá exatamente para deixar assim a dúvida, né? Depois aqui você vai colocar o quê? O tijolo, a telha, tá? Madeira. Escreve o que é mais, desenha o que é mais fácil de desenhar e também mais fácil para você escrever o nome depois, tá? Então é isso, tá? Para nossa aula de hoje de geografia é só. Eu espero que você faça, que você fotografe e que você me envie. Eu estou aguardando. Não vamos deixar para a última hora, porque a hora que eu preciso fechar, fica difícil receber aquele tanto de atividade, olhar o que está faltando para poder te avisar. Se você vai mandando diariamente, fica muito mais fácil eu te falar, ó, tá faltando tal parte. Depois que manda tudo de uma vez, eu analisar tudo aquilo, é mais difícil eu ter como te falar o que está faltando naquela